Está no ar o programa Notícias à Voz da Igreja, trazendo para você as notícias do povo de Deus ao redor do mundo, com fé, coragem e esperança. Aqui você acompanha os fatos que marcam a Igreja e o mover de Deus nas nações. Agora na sua Rádio Rafa, a Voz da Fé, o programa que conecta você com a verdade e a oração. Está no ar. Notícias. A Voz da Igreja. Apresentação. Missionário Rafael Pessoa. Rádio Rafa. A Voz da Fé, anunciando o reino de Deus até os confins da terra. Queridos ouvintes da Rádio Rafa, a Voz da Fé, iniciamos nossa cobertura especial de hoje com uma notícia que exige atenção, oração e reflexão profunda. Estamos falando da situação dos cristãos na Nigéria, um país marcado por diversidade religiosa, mas também por violência extrema contra aqueles que seguem a Cristo. No dia 27 de outubro de 2025, o reverendo Ezequiel Dachomo, líder da Igreja de Cristo nas Nações, fez um apelo formal e urgente à comunidade internacional e ao governo dos Estados Unidos, denunciando ataques contínuos contra comunidades cristãs no estado de Plateau e em outras regiões da Nigéria Central conhecidas como Middle Belt. Segundo os relatos confirmados pelo International Christian Concern, os ataques recentes foram realizados por grupos armados ligados aos extremistas Fulani, que há anos promovem violência organizada contra vilarejos predominantemente cristãos. No dia 14 de outubro, em Barkin Ladi, um desses ataques resultou na morte de pelo menos 13 irmãos em Cristo, dezenas de feridos e um número incalculável de famílias forçadas a abandonar suas casas, fugindo em meio ao medo e à destruição. Casas foram incendiadas, plantações destruídas, igrejas foram saqueadas e profanadas, e a comunidade cristã ficou completamente desamparada diante da violência. O reverendo Dachomo, com uma coragem que só a fé verdadeira pode inspirar, declarou publicamente: "Se dizer a verdade vai me custar a vida, então escolhi morrer dizendo-a." Palavras fortes que refletem a determinação de líderes cristãos que, mesmo diante de ameaça de morte, se mantêm firmes na defesa de seu povo e de sua fé. Ele acusa o governo nigeriano de omissão, de negligência e, em alguns casos, até de cumplicidade silenciosa diante da violência. E é justamente esse contexto de descaso institucional que torna a situação ainda mais desesperadora para a comunidade cristã local. Estes ataques não são incidentes isolados. A Nigéria, especialmente a região do Middle Belt, ocupa posição de destaque entre os países mais perigosos para cristãos em todo o mundo. Pesquisas de organizações de direitos humanos indicam que mais de 70% das mortes de cristãos por perseguição no mundo ocorreram em território nigeriano nos últimos anos. Cada morte, cada família destruída, cada igreja atacada é uma ferida aberta na igreja global. Além do apelo do reverendo Dachomo, parlamentares norte-americanos preocupados com o agravamento da situação pressionam o governo do Zikolozemiwoto para reclassificar a Nigéria como um país de particular preocupação no âmbito da Lei de Liberdade Religiosa Internacional. Essa designação permite que sanções e restrições diplomáticas sejam aplicadas a governos que promovam ou tolerem graves violações à liberdade religiosa. O objetivo é pressionar politicamente o governo nigeriano a proteger os cristãos de forma efetiva, garantindo que ataques como os que ocorreram em Barkin Ladi não se repitam. É importante que compreendamos a complexidade deste cenário. O conflito envolve fatores étnicos, religiosos e políticos, mas, para nós como igreja, cada vítima é um irmão ou irmã em Cristo, uma alma preciosa que precisa da nossa intercessão. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos são atingidos pelo medo, pelo trauma e pela perda. A destruição de templos e casas não é apenas física, mas espiritual. Destrói o espaço de adoração, de comunhão e de formação da fé. Os números, infelizmente, são alarmantes. Em apenas um único ataque, 13 mortos, dezenas de feridos e centenas de deslocados. Mas o impacto real vai muito além dos números. Cada família que perdeu tudo enfrenta fome, insegurança
doenças e desespero. As crianças são privadas da escola e de qualquer ambiente seguro. As mulheres sofrem violência, assédio e o peso de sustentar famílias em condições extremas. Os líderes locais da igreja tentam, com poucos recursos, oferecer apoio, consolo e orientação espiritual. Mas é impossível enfrentar sozinho uma crise de proporções tão grandes. E não podemos nos esquecer do impacto psicológico. Muitos dos sobreviventes vivem com medo constante, traumas profundos e ansiedade. Testemunhas relatam que em algumas aldeias os moradores não conseguem dormir à noite, temendo que os extremistas retornem. O sentimento de abandono é generalizado e o clamor por justiça e intervenção internacional é constante. Mas, irmãos e irmãs, é exatamente neste cenário de dor e sofrimento que a fé precisa se manifestar. A Bíblia nos lembra, em Mateus 5:10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Cada cristão que permanece fiel, mesmo diante da morte, é um exemplo de coragem e de amor a Cristo que inspira toda a igreja. No meio de toda essa violência, o papel da intercessão é crucial. Devemos levantar nossas vozes em oração pelos irmãos nigerianos. Devemos orar por proteção, por consolo, por provisão e por justiça divina. Que o Senhor dê força aos líderes da igreja local, que cada igreja destruída seja restaurada e que cada família deslocada encontre segurança e esperança. Senhor, clamor por cada irmão e irmã na Nigéria. Protege-os do mal, sustenta-os com a tua mão poderosa, conforta os corações feridos, e que a tua presença seja o escudo invisível que os mantém firmes. Concede sabedoria aos líderes, coragem aos pastores e fé inabalável a cada cristão que enfrenta o terror diariamente. E mesmo em meio a essa dor existe esperança. A fé não pode ser destruída por violência, e a oração da igreja alcança os céus. Cada mensagem, cada palavra de encorajamento enviada para nossos irmãos perseguidos, cada ação de solidariedade e ajuda humanitária, são sementes de luz que florescem em meio à escuridão. Portanto, queridos ouvintes, não olhemos apenas para os números e estatísticas. Olhemos para pessoas reais, irmãos e irmãs que amam a Cristo, que levantam suas vozes em oração, que mantêm sua fé viva, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Este é o chamado para cada um de nós: interceder, ajudar, divulgar a verdade e manter viva a chama da esperança. Que a nossa oração coletiva alcance a Nigéria e que o clamor do reverendo Dashomo seja ouvido. Que haja proteção, que haja justiça, que haja paz, e que a luz de Cristo continue brilhando em cada aldeia, em cada igreja e no coração de cada cristão que enfrenta a perseguição. Amados ouvintes, que esta notícia não seja apenas informação, mas um chamado à ação e à oração. Lembremos de cada vida perdida, de cada família deslocada e façamos da nossa fé uma ponte de esperança. Que Deus abençoe cada irmão e irmã na Nigéria e fortaleça a igreja que sofre. Lembrando que mesmo na adversidade, Cristo é a nossa força, nosso consolo e nossa vitória. Não deixe de compartilhar esta notícia com seus grupos de oração e convidar amigos a se inscreverem no canal da Rádio Rafa. Juntos, somos mais fortes na fé, espalhando a palavra de Deus e a esperança pelo mundo. Que o Senhor abençoe você, sua família e todos os seus caminhos, hoje e sempre.